Esse ponto que o ICB trouxe aqui no chat é importante. Ele falou: todo ataque é terrorista em algum grau, definição, a condenação que os sionistas querem é moral. Porque, assim, se você parar pra pensar em nesse sentido, tá? De qualquer ataque pode ser considerado terrorista por um outro viés, ou um ou outro viés, o que Israel tá fazendo lá na faixa de Gaza é um ataque terrorista também. Vamos lembrar que quando teve, né, a invasão lá do Hamas, quem mandou os seus helicópteros Apache explodir os carros e as pessoas fugindo e metralhar os habitantes de Israel, não foi o Hamas, né? Que eu saiba, eles não conseguiram montar um helicóptero Apache com pau e pedra ainda. Eu acho que escombro de cidade destruída, e você usar a porra de um Apache pra explodir população parece bem terrorista pra mim. Assim. Salve cordilheiros e cordilheiras, sejam bem-vindos a mais um Cordilheira Reage. Eu sou o Marcelo, tô aqui com o Cauê, dá um salve. Salve, queridos. Pra quem não nos conhece, nós somos o Cordilheira Cultural, é só seguir a gente em todas as redes que tá aqui embaixo, @Cordilheira Cultural, só no Twitter que é @Cordilheira Cult, beleza? Ali do nosso lado esquerdo, do seu lado direito da tela, tem um QR Code que é pra você poder mandar um Pix pra gente, tá? Então pode ser qualquer valor, se quiser mandar 10 centavos também, manda 10 centavos, tá? Mas dá um salve aí pra ajudar nós. Além desse QR Code, né, que a chave Pix pra quem nos ouve é cordilheiracultural@gmail.com, a gente tem também um Apoia-se, um financiamento coletivo, que vai aparecer o link aí na tela em algum lugar, é www.apoia.se/Cordilheira Cultural, beleza? Lá você consegue apoiar a gente a partir de R$1 por mês, e todos esses valores, tanto de Pix quanto pelo Apoia-se, serve pra gente conseguir fazer manutenção de equipamentos, comprar equipamentos novos, etc, 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 tudo aquilo que vocês estão cansados de nos ouvir falar. Beleza? Para quem tá esperando as camisetas, eu vou relembrar novamente, as camisetas já estão em produção. Agora no início do mês de dezembro provavelmente ficam prontas e a gente começa a disparar por e-mail, vai, tô maluco. Começa a disparar por correio. Toma a camiseta no e-mail aqui, cara. É uma camiseta NFT, pô, ela é digital. Parabéns, R$60 no JPEG. Brincadeira. A gente vai mandar por correio em breve, então esperem aí como um presente de Natal do Cordilheira, beleza? Mais alguma coisa? Deixar aquele salve para nossos queridos apoiadores aí. Nawish, Jonathan, Yasmin Curvelo e Isabela Falassi. Muito obrigado. Valeu, é isso aí. Perfeito, então bora pro React. Bora lá. E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Estou aqui com vocês hoje para responder uma pergunta que muitas pessoas têm feito já há um pouco mais de um mês por conta dos atuais conflitos, que é sobre a classificação do Hamas como grupo terrorista ou não. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem muito conteúdo aqui, história, filosofia, sociologia, geografia, história da arte, atualidades como essa. E é isso, também curte esse vídeo. Pô, foda, né, de usar óculos, aquele ó, também, reflete tudo no óculos o bagulho. Comenta aqui, deixa um comentário, críticas construtivas, sugestões ou uma mensagem de carinho aqui. É sempre muito bem-vindo. A gente vai deixar a mensagem de carinho, relaxa. Bora então começar. E eu já começo falando que não é fácil a definição. A definição de terrorismo internacional, tá? Pra gente poder, a gente vai chegar no Hamas. Mas por quê? Isso precisa passar, para falar sobre o Hamas, a gente precisa passar por isso. A relação não é consensual e eu diria a vocês, a definição de terrorismo, ela é muito mais política do que qualquer outra coisa. Ela é muito mais política. Eu vou deixar... Até porque não tem uma régua, né? Que você pega assim, coloca uma régua, né? Aí você fala, ó, terrorista, Israel. Não existe essa régua, né? Não existe, né? É a régua da cor, né? É a régua cor branca. Cor. Quanto mais branco você é, menos terrorista em potencial você é. Bom demais. Todos os links e artigos, tudo que a gente precisar na descrição aqui como referências para vocês que quiserem se aprofundar para além desse vídeo, tá bom? Então tem referência, hein? A gente sabe que o Hamas... Só para deixar uma referência aqui também para quem não conhece, todo dia tá saindo um boletim diário da resistência palestina lá do Em Defesa do Comunismo, tá? Então www.emdefesadocomunismo.com.br. E aí você vai ver lá todo dia saindo mais ou menos esse horário aqui, entre 7 horas e 8h30. Hoje acabou de sair aqui, ó, a atualização sobre a operação da Tempestade Al-Aqsa, dia 53, tá? Vocês podem conferir nas redes sociais do EDC também, @Em Defesa do Comunismo em todas as redes aí, ou Indef do Comunismo. Está no Instagram, né?
Isso. E tá saindo lá esses materiais, é um boletim diário que tá sendo feito que é muito bom, atualiza os números do que tá acontecendo lá, traz declarações de partidos comunistas lá da região traduzidos para o português, além de outros tipos de informações pertinentes para entender melhor a questão da ocupação do Estado sionista de Israel no território palestino, beleza? Beleza. Esse aqui? Isso. Aqui rapidinho para a gente poder definir. Ele chegou ao poder, ele foi criado em 1980, uma descrição aqui como referências para vocês que quiserem se aprofundar para além desse vídeo, tá bom? Então acho que é importante. A gente sabe que o Hamas, vamos falar do Hamas aqui rapidinho para a gente poder definir, ele chegou ao poder, ele foi criado em 1987, tá? A gente tem vídeo aqui do Hamas, sobre o Hamas aqui no canal. Ele foi criado em 1987 e ele chegou ao poder em 2006 em Gaza, na faixa de Gaza, não na Cisjordânia, ele derrotando o Fatah, o seu potencial rival, que é o Fatah. Agora, importante destacar, chegou através de um processo eleitoral, mas isso não significa que as pessoas também tenham que aceitar ou apoiarem o Hamas dentro de Gaza desde 2006, tá bom? Agora, um ponto importante para se destacar aqui, o Hamas ele passa a ter, então, dois braços, duas alas dentro do Hamas. E esse é um ponto muito importante para a gente fazer depois lá a definição de terrorismo. O primeiro ponto é o braço político, afinal de contas o Hamas ele tem uma gestão dentro de Gaza, então é o braço político que passou por um processo eleitoral lá em 2006. O segundo ponto é o seu braço armado, as brigadas Al-Qassam, tá? A gente trabalha assim, as brigadas Al-Qassam, que são um braço armado que tem uma atuação que está aliada à política, mas que tem uma atuação dentro de Gaza e até fora, como a gente viu recente através dos ataques do Hamas em Israel. Então aqui é um ponto muito importante para se entender, uma atuação política e uma atuação armada. É aí que está. A definição de terrorismo, aí a gente está falando de maneira geral, como não há um consenso, há uma tentativa, existem esforços ao longo do século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas, para tentar concretizar uma definição sobre terrorismo internacional. Existe. Aqui nesse ponto talvez vou discordar um pouco do que ele está falando. Eu entendo que haja um sentido disso, né? Mas ao mesmo tempo, nesse sentido, a ONU está pensando só em categorizar o Hamas como terrorista e Israel não. Entende? Então assim, de novo, a questão política que ele ressaltou é importante, né? Mas esse consenso está sempre voltado para o consenso do que o imperialismo burguês vai dizer que é o terrorista ou não, tá ligado? De fato, hoje em dia, né, a ONU não considera o Hamas terrorista justamente por causa do veto. Sim. Por causa da Rússia. Imagino que a China também esteja aí, ou se ela se absteve. Mas não existe as Nações Unidas, né? O que existe é o Conselho de Segurança, os membros fixos. É isso daí que manda na ONU, mano. Bom demais. Mas existem, como eu falei para vocês, umas questões políticas muito ligadas a narrativas políticas. Alguns países, aí a gente sai um pouquinho da questão da só ONU. Para falar de novo, não precisa virar não, é rapidinho. Essa questão da narrativa, né? Existem várias narrativas, né? Mas são narrativas que falseiam a história e são narrativas que são verdades absolutas do nosso tempo, né? Enfim. Tá travando um pouquinho, não sei se sou eu ou vocês. Rapaz, a gente tem uns indicadores aqui, né? Primeiro, salve Teresa não Lin. A Teresa não linear, claramente ela é não linear. Aqui a gente não tá dropando frame, ó, tá 0%. Ah, tá, salve Ana. Salve. O pessoal mandou aí dizendo que sim, talvez, Teresa, se você abaixar um pouco, se você abaixar o volume da sua televisão e escutar a gente só pelo telefone, brincadeira. Então, entendi nada. Mandei um monte de companhia aqui. Se você pô, dar um F5 aí, né, dar um refresh aí, quem sabe. Sim, louco, velho. Então, mais perdido que peão das Casas Bahia aqui, bora. Então, alguns países vão considerar o Hamas, tanto seu braço político quanto seu braço armado, não fazem essa diferenciação, vão considerar o Hamas como um grupo terrorista. Daqui a pouco a gente fala, inclusive, em artigos sobre isso.
Principalmente se a gente citar aqui, a gente está falando de Canadá, e quando a gente fala do Canadá, a gente basicamente está falando de uma definição muito próxima do que são os Estados Unidos da América e também Israel. Mas aí vocês podem colocar outros países que também se alinham nessa questão, como por exemplo o Reino Unido, entre outros. E alguns outros. Tente falar alguém que considera o Hamas terrorista sem citar um país imperialista. Os países não vão definir o Hamas como um grupo terrorista, um movimento terrorista internacional. Então a gente está falando de questões de países como, por exemplo, se a gente pegar o Irã, o Catar, no Catar onde você tem a representação internacional do Hamas, afinal de contas, a gente não tem a consolidação do Estado palestino juridicamente, então ele precisa ter uma representação fora da Palestina. É importante. Não existe um Estado juridicamente palestino, irmão. Você tá ligado nisso? Tá ligado que vocês estão tentando defender Israel, dizendo que não sei o que, tem que ter dois estados, irmão. Não tem dois estados hoje. E aí? Antes de 45 tinha. E aí? Dá play aí. Ele tem no Catar, a Rússia também. Então, a gente já vê que há uma diferença de países em relação a esse ponto de vista sobre terrorismo. Existem também, sobretudo no Oriente Médio e Norte da África, alguns países que, na teoria, não consideram o Hamas um grupo terrorista. E deixando os links aqui para vocês, deixo o trabalho do professor Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal. Mano, na moral, eu tô um pouco confuso com as legendas que ele tá colocando nesse vídeo, porque elas estão dizendo coisas meio estranhas, ó, tipo essa agora. Existem países que consideram o Hamas, na teoria, um grupo não terrorista, mas que na prática preferem distanciamento de relações, pois, caso contrário, estariam contribuindo com Israel? Distanciamento de relações com quem? Não tá claro, tá ligado? Tá, vamos lá. Eles consideram o Hamas, na teoria, não terrorista. Isso, e aí eles estão se distanciando de relações. Mas assim... Ah, entendi, faz sentido, ó. Se eles mantivessem relações com o Hamas, eles estariam... se eles não, com Israel? Não, caso contrário, se eles não... Ó, não dá pra entender, galera. Eu tô falando, essa legenda não faz sentido gramaticamente. Quando você acha que você entendeu, nem politicamente, velho. Você descobre que você não entendeu. Aí, você queria uma crítica construtiva, Pedro? Tá aí, mano. Essas legendas hoje, as 3 legendas que apareceram foram muito difíceis de ler. Eu não falei das outras porque estavam mais simples. Mas essa, politicamente falando, não faz sentido. Eu não sei o que significa politicamente, mas semanticamente tá difícil. Eu falo politicamente porque, assim, o meu entendimento da frase é que ao mesmo tempo que esses países que consideram o Hamas não terroristas, eles preferem esse distanciamento, eles estão se distanciando justamente para não estarem contribuindo com Israel. No caso seria o contrário. Se você está se distanciando do Hamas, mais próximo de Israel você está. Não, mas eles estão... Mas a Arábia Saudita... E não tô defendendo o Hamas aqui, então, vejam só. Mas eu acho que a Arábia Saudita e Egito, eles têm relações com Israel. Tem, mas eu tô falando da frase aqui, então, entendeu? por isso... Então, tipo, a ideia tá certa. Eles não consideram Hamas terrorista, mas eles têm uma relação com Israel, então eles se distanciam da Palestina para não contribuir com a visão de que Israel tem do Hamas, que Hamas é terrorista. Nossa, mas isso não tá escrito na semântica. Isso não tá escrito nessa semântica. Mano, você supôs coisas aí, porque não é o que tá escrito, mano. Não, eu supus porque eu tenho esse conhecimento prévio, né, de que a Arábia Saudita... Mas é o que eu tô dizendo, eu tô lendo como se eu fosse um leigo total do assunto. Se ler essa frase não faz sentido, mano. Olha lá, o ECB mandou, eles só não consideram terrorista para não contribuir com Israel. É isso, mas de fato... Mas o Israel quer... que seja terrorista. Sim. Tem muita vírgula, tá ligado? Ô, galera, precisa simplificar a escrita, mano. Esse negócio de ficar botando 1000 vírgulas num período enorme, que não acaba nunca. Isso aí é coisa de acadêmico, velho. Vamos embora. Isso, que é um especialista sobre o assunto, mas entre outros links também, alguns artigos, dissertações para vocês, como Arábia Saudita e Egito, que estão ligados diretamente no atual conflito. Não consideram, em teoria, o Hamas... Eu sou quase doutor, mas sou totalmente contrário a uma frase dessa, mano. Não faz sentido, cara. Você lê ela mais de 3 vezes pra poder entender o cerne da coisa, não entende, mano. A escrita precisa ser direta, tá ligado? Objetiva, mano. Essa daí, no caso, não é objetiva.
Ele podia tirar esse pois, vírgula, caso contrário, pois não estariam, por exemplo, contribuindo com Israel, ponto. Tá ligado? Essa galera da RR não gosta de acadêmica, de física. Terrorista, mas na prática é um pouco diferente, porque na prática eles buscam distanciamento do Hamas. Eles buscam o distanciamento do Hamas, porque na prática consideram, na prática a atuação é como se o Hamas fosse sim terrorista. Agora, olha lá, ele tá falando um negócio que não tá escrito na frase agora, que ele... Olha só, mano. Que loucura, velho. Por que na teoria não consideram Caralho, tem uma pessoa atrás dele, terrorista? Mano. É a companheira dele, pô. Bravo. Principalmente porque são países que historicamente têm históricos de conflitos pesadíssimos com Israel envolvendo... O ICB tentou fazer uma síntese aqui pra nós, tá cheio de vírgula também. Mas tá fácil de entender. Tá mais fácil, né? Tá. Mas... E a fita é essa, vamos ler aqui pro vídeo, né? O que o ICB colocou é de fato o que eu entendo que acontece também. Arábia Saudita, Egito, eles vão compartilhar desse entendimento de que o Hamas, em sua totalidade, é um grupo terrorista, né? E por isso se distancia. Entretanto, na prática, tem razões ali que são menos estratégicas. Eles declararem, né, entendimento de que o Hamas é terrorista, por conta ali do mundo árabe e suas relações econômico-políticas. E aí ele coloca, então, que não vão considerar, então, né, esses países, por exemplo, não consideram o Hamas terrorista oficialmente para não contribuir com a propaganda israelense. Perfeito. Agora tá muito mais fácil. Inclusive a Palestina. Agradecidos. Conflitos pesadíssimos com Israel. Estamos falando de Egito e Arábia Saudita. Se eles consideram o Hamas um grupo terrorista, por isso que é uma questão de pisar em ovos, é uma questão delicada, automaticamente estariam contribuindo com Israel. Então há uma questão de um jogo político internacional envolvido nesse contexto. Agora é um ponto importante, vamos falar sobre ONU e sobre Brasil. Oi, essa legenda quebrou. Olha o tamanho, bicho. Vamos deixar quieto as legendas. Só vai. Porque, ele tá falando que tá na legenda. O Brasil, ele não classifica, assim como outras organizações, mas o Brasil ele não classifica o Hamas dentro da lista lá dos grupos terroristas. Apesar do nosso querido presidente Lula estar chamando o Hamas de grupo terrorista. Porque o Brasil segue a carta da ONU, a cartilha da ONU, que a gente tem, que é a carta do Conselho de Segurança da ONU, sobre definição de grupos terroristas. E tem um motivo da ONU, vamos falar da ONU rapidinho aqui, da ONU não considerar o Hamas terrorista. Existe lá na cartilha, como eu falei para vocês, existem esforços sendo feitos pela própria ONU para tentar chegar no consenso sobre o terrorismo, mas isso é muito difícil, porque principalmente 2 pontos. O primeiro ponto é a atuação política do Hamas. Então, uma atuação política se distancia de uma atuação terrorista. Então, do ponto de vista da ONU, certo? Então, geralmente os países que consideram o Hamas terrorista consideram tanto grupo, não fazem essa diferenciação entre grupo político e braço armado e braço político. O segundo ponto, a questão do veto. Porque quem entraria... Esse ponto que o ICB trouxe aqui no chat é importante. Ele falou, todo ataque é terrorista em algum grau, definição, a condenação que os sionistas querem é moral. Porque assim, se você parar para pensar em nesse sentido, tá, de qualquer ataque pode ser considerado terrorista por um outro viés, ou um ou outro viés, o que Israel tá fazendo lá na faixa de Gaza é um ataque terrorista também. Vamos lembrar que quando teve, né, a invasão lá do Hamas ao território israelense, quem mandou os seus helicópteros Apache explodir os carros e as pessoas fugindo e metralhar os habitantes de Israel, não foi o Hamas, né? Que eu saiba, eles não conseguiram montar um helicóptero Apache com pau e pedra ainda. Eu acho que escombro de cidade destruída. E você usar a porra de um Apache pra explodir população parece bem terrorista pra mim, assim. E teve esses últimos dias agora, teve entre muitas aspas, tal, que eu tô falando, um cessar-fogo ali na faixa de Gaza, mas ao mesmo tempo ao norte, a Cisjordânia tá sendo atacada diariamente ali, né?
E é isso, o próprio contra-ataque terrorista do Hamas foi uma resposta aos ataques terroristas de Israel. Como, por exemplo, apartheid e prisão de menores e... Ataque a hospitais. Isso é maluco. Só para colocar um ponto que eu não sei se o Pedro Renan vai chegar nesse ponto, mas eu acho que é importante para a continuidade do vídeo, né? Israel, em determinado momento histórico, o Estado sionista de Israel financia o Hamas em algum ponto dessa história depois pós-Nakba, tá? Com o intuito de quebrar ideologicamente a organização da Frente de Libertação pela Palestina, da FPLP. Então, assim... Que era socialista. O que hoje é o principal inimigo de Israel, publicamente, né, declarado, que é o Hamas, também já teve apoio de próprio Israel em algum outro momento. Assim como os Estados Unidos financiou o Talibã também, né? Exatamente. Ou seja, é tudo fruto das próprias... É tudo karma, diria. Alguns diriam. Essa definição da construção da lista, da manutenção dessa lista como um grupo terrorista, vem do Conselho de Segurança da ONU. E você sabe muito bem que entre os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU, existem 5 que são membros permanentes com poder de veto. Entre esses membros permanentes com poder de veto se encontra a Rússia. E a Rússia vetaria ou veta qualquer listagem do Hamas como grupo terrorista. Então são 2 pontos aqui. O primeiro é uma questão da gente pensar sobre a questão... Vale lembrar que a gente fica falando de veto aí, pô, tadinha da Rússia, né? Mas também tem umas outras votações do tipo, nazismo é uma coisa que deveria ser... Ó, o Psy tá trabalhando aí. Qual que é a votação? Me ajuda a lembrar, Psy. Aquela de se o nazismo deveria ser uma coisa considerada imoral e punida com lei, é proibido ser nazista. E aí vai lá pra ONU e o único que fala não é Israel e Estados Unidos. Eu não vou lembrar o certo se é essa aí que você tá aqui pensando mesmo, mas é algo nesse sentido mesmo, né? Além do cessar o embargo econômico em Cuba, quem que vota não? Estados Unidos. Histórica do braço armado do Hamas, uma atuação dentro de Gaza. O segundo é a definição como a questão do veto da Rússia. Professor, mas se a gente utilizar a prática do Hamas dentro da própria Gaza, a gente pode considerar o Hamas terrorista? Por quê? Porque a atitude do Hamas dentro de Gaza não é uma atitude boa, certo? Apesar do processo... Não, atitude boa. Jesus ora e repreende. Eleitoral 2006, o Hamas ele tem atitudes que são atitudes de repressão à própria população, isso é real, de repressão à própria população. Ele tá falando de Israel ou tá falando do Brasil? Tem casos para ganhos políticos. Então, tá falando do Hamas ou ele tá falando do governo brasileiro? Políticos, casos de tortura com a própria população palestina dentro de Gaza, certo? Então... Cara, parece que ele tá falando do governo Lula, com a privatização dos presídios. Acho que é isso que ele tá falando, ele tá falando uma alegoria agora. É um movimento que reprime o próprio povo. E fora, ninguém aqui tá negando, isso que é importante dizer, porque eu sei que tem gente que vai lá e fala assim, passou pano, não existe isso. Fora, o Hamas também tem uma atuação contra, principalmente quando a gente fala em Israel. Você pode, inclusive, colocar o Hamas, tá? A gente aqui, quando a gente está falando em Hamas, é muito importante que vocês entendam isso, que quando a gente está falando do Hamas, a gente não está falando do povo palestino. E essa é a diferenciação que as pessoas mais têm dificuldade de não querer entender, de aceitar. Que a gente não está falando do povo palestino que está sofrendo com mais de 13 mil mortes nesse conflito atual. Pensar historicamente, dá muito mais gente. O Hamas foi criado em 87 e antes. Então, o povo palestino já existia. Então, você tem uma atuação do Hamas dentro e fora, onde o Hamas ataca, sim. Ele tem, inclusive, atuações que levam ao antissemitismo. E aqui a gente está falando de antissemitismo mesmo.
há uma questão do antisionismo, mas nesse caso do Hamas, o antissemitismo, o que não leva a gente a crer que o povo palestino em Gaza, os milhões de pessoas, corroboram com essa atitude do Hamas. Nem eu também. Acho que é importante destacar, porque todo mundo vem aqui falar e não vai falar do Hamas. Também não corroboro com essa atitude do Hamas. Que é importante para a gente poder entender essa classificação como grupo terrorista. A questão é, a minha opinião, aqui, ou a sua opinião, vocês podem dar. Ela não vai valer nada para a classificação se é grupo terrorista ou não. Tá bom? Essa classificação Mas é bom a gente dar a nossa opinião também, né? Vamos ver se ele vai dar a opinião dele. internacional. Então acho que é importante a gente pensar nisso. Agora, o Brasil então não considera porque ele segue a questão dos tratados internacionais da ONU, segue uma diretriz da ONU. Ok, tudo bem. Agora, o que não significa, que aqui acho que é o ponto mais delicado desse vídeo, não significa que o Brasil não classifique, mesmo não considerando na lista oficial lá o Hamas como grupo terrorista, não significa que o Brasil não considere os atos do Hamas como atos terroristas. Porque, afinal de contas, eu sei que é difícil de colocar isso na cabeça para todo mundo, e não é só para vocês, para mim também, mas para a gente, no modo geral, mas existe uma diferenciação que é uma diferenciação uma linha muito tênue, mas ela existe, mas essa diferenciação existe sobre um grupo terrorista e um ato terrorista. Vamos lá. Estou falando... Lá vem as elucubrações teóricas. Olha lá, a Ana Carolina jogou aqui, ó. É difícil entender mesmo, porque não faz sentido nenhum. Aí você fala assim, não, eu não sou racista. Eu apenas... Você tive um ato. Eu pratico atos racistas. Mas eu não sou racista. Não me considero, então não sou. Não me prenda. Falar sobre esse negócio brevemente, sobre essa questão de terrorismo e tal, né? Porque assim, Brasil mantém relações comerciais e... Comerciais só? Não. Pô, fugiu outro termo. Enfim, vamos colocar aqui. Relações comerciais, pelo menos... Tem mais termos além de comercial, que minha cabeça hoje tá foda. Mas mantém relações comerciais com Israel há muito tempo, tá? O que acontece? As armas de Israel são compradas de Israel pelo Brasil e trazidas pra polícia matar gente nas favelas daqui. As táticas que a polícia usa... Isso, diplomáticas, perfeito. Muito obrigado, CB. As táticas de treinamento do exército, da polícia militar no Brasil, também são derivadas de treinamentos israelenses. Tá ligado? O que eu tô querendo dizer com isso? Tô querendo dizer que, da mesma forma que Israel também poderia ser considerado terrorista a partir do que se discute se é terrorismo ou não, a PM aqui e o genocídio que acontece nas favelas do Brasil também poderia ser considerado terrorista. Por que não é? Porque quando um Estado, entre muitas aspas, tá, é legítimo perante... muitas aspas não, ele literalmente é legítimo diante da ONU, diante da comunidade internacional, dos outros países, dos Estados Unidos dizer se um país é um país mesmo ou não, por exemplo... Aí tá tudo liberado, gente. Porque você tá sempre no escudo de que estou fazendo isso pelo bem de não sei quem. Estou fazendo isso pelo bem do Brasil, sabe? Que é prova maior do que a ocupação israelense, né? Que é genocídio mais chancelado do que o do povo palestino. Exatamente. Né? O que tá acontecendo na Cisjordânia? Pô, não tá tendo uma guerra, sim, porque não tem essa capacidade de contra-ataque lá. Não é uma guerra, tá? E não é um conflito também. Esqueci o nome dele, não é o Rabash, é o... Caramba, o cara que é poeta, o Canafani, já deu uma entrevista falando muito sobre isso. Porque não é um conflito nem uma guerra, né? É literalmente um genocídio, mano. Uma ocupação sionista no território palestino em prol dos interesses imperialistas no mundo. É basicamente isso. Enfim, toca o barco aí. Isso não sou eu que estou defendendo, tá? Acho que é importante. Enquanto o ato terrorista é o ato de uma pessoa ou um grupo de utilizar de violência física ou psicológica ao ponto de você ter vítimas,
fatais ou não, e que gere medo nas pessoas, que gere medo, um temor, um medo na população. Tudo bem, isso é um ato... Mas aí, pra que serve essa definição? Pra que serve essa definição de ato se não serve, né, pra você categorizar o grupo, categorizar os agentes desse ato? Pra que serve? Pra serve... dizer o que pode e o que não pode. Serve pra relativizar. Uhum. Serve pra ficar nesse... Eu defendo isso, mas não isso, não sei o quê. Terrorista. E aí o que seria... O que isso vai diferenciar de um grupo terrorista? O grupo terrorista, nesse caso, é um grupo que tem esse ato terrorista como princípio, como base. Então, a sua base é utilizar esse ato, esse base do quê? tipo de ato como... Não, deixa ele falar, vamos ver onde ele vai chegar. Como grande princípio. Então, não existe nenhum outro tipo de atuação, apenas essa questão do ato terrorista. Mas não existe nenhum grupo que faz ataque terrorista de... Foda-se, eu gosto de matar pessoas. Mano... Todo grupo terrorista, né, vamos chamar uma assim. questão política, ele ressaltou isso no início do vídeo, né? Exato, é sempre, tipo, existe, por mais maluco que seja o objetivo, que o objetivo seja instaurar o reino de Deus sobre a Terra. Vai lá e se aplica de todas essas táticas que ele colocou, criando fatalidades ou não, mas criando medo. E aí? Terror. Tá? Aí entra aquela questão que a gente falou do braço político do Hamas também. Então, aí não é uma opinião minha, tá? Eu estou falando da questão internacional. Essa diferenciação entre ato terrorista e grupo terrorista. Porque existem grupos que são considerados outros grupos. A gente não tá criticando o Pedro aqui na moral, na canalice. É só tipo assim, não, beleza, Pedro. A gente bota fé. Existe isso, mas a gente também bota fé que a comunidade internacional, os tratados internacionais, a ONU, que vai pra puta que pariu, tá ligado? Exatamente. Que podem ser considerados não terroristas, mas que têm atos terroristas, como, por exemplo, um Estado. Quando um Estado tem um ato terrorista de genocídio, de ataques, mas ele, em sua essência, não é considerado um Estado terrorista, um grupo terrorista. É difícil de pensar nisso, mas realmente... Só para fazer muitas aspas aqui, concordando com o Cauê também, né? Eu entendo do porquê que ele tá fazendo isso desse jeito, que ele é professor, né? Ele tem, o canal dele é voltado para material de vestibular e tal, isso cai muito. Mas é isso, né? Enquanto um comunista, ele deveria fazer essa diferenciação no vídeo também. Espero que eu faça ainda, estamos na metade do vídeo. Definição, essa diferenciação, ela existe, ela é muito importante aqui pra gente. Agora, em relação à lei brasileira, para a definição de terrorismo do Hamas, porque até então o Brasil não considera o Hamas como um grupo terrorista, mas considera que existem atos terroristas sendo feitos. Ok? Isso beleza. Beleza não, isso é triste pra caramba, mas assim, é triste de se pensar sobre terrorismo de qualquer forma. Mas a própria lei brasileira, a gente fala... E sei lá, pra mim só fica ruim, tá ligado? Só fica meio papelão assim, porque não se traz o panorama inteiro. Falar do Hamas sem falar de Israel não é falar do Hamas. Uhum. É você inventar uma narrativa onde existe o Hamas em abstrato, uma coisa que não tem colamento com a realidade, que, pô, é um grupo mau, como ele usou atos bons, é um grupo mau, que oprime a população, própria população do país Israel, ali do lado. Uhum. Eu acho que assim, se ele tiver feito outro vídeo falando sobre a ocupação sionista de Israel no território palestino, ok. Aí acho que ele se complementa, mas quem pega um vídeo desse, não entende nada e vê isso aqui de uma vez, não tá entendendo todo o contexto histórico que envolve a ocupação lá do território palestino por parte de Israel, entendeu? Isso não pode assumir que todo Isso mundo... precisava ter sido feito como um preâmbulo do que ele tá falando agora. E tinha que ser referenciado, que você não tem como assumir que as pessoas vão ver os seus vídeos nas ordens para poder conseguir todas as informações. Sobre o Código Penal e sobre a Constituição brasileira, ela já garante, inclusive, que se o Brasil quiser colocar o Hamas como um grupo Só para finalizar... aconteceu. Só para finalizar esse ponto, né, para além disso que o Cauê também acabou de falar, que
falar sobre isso, só sobre esse ponto não é o mais fundamental, entendeu? É. Para entender se essa questão do Hamas como um grupo terrorista ou não, dessa discussão toda. O resto faz mais importante do que isso de fato, essa definição da ONU aí ou não. Ele pode, pela legislação brasileira, ela dá essa abertura, tá bom? Por quê? Porque nós vimos que, a gente vai daqui a pouco ver a definição da ONU, mas que existe uma tentativa de definição da ONU que não é consensual, que no geral a gente está trabalhando aqui, que os próprios países têm seguido definições próprias, ou de grupos de países que se organizam, mas independente da questão da ONU. Nem certo? a própria Então, o Brasil ONU. poderia também seguir. Então eu vou deixar aqui na tela para vocês, a gente tem, por exemplo, Vetado. a lei número 13.260 de 2016, o artigo 2º diz assim. Nossa, você pausa 3 vezes, não pausou, mano. Você viu? Vamos fazer o exercício, chat, de ver se dentro da definição da ONU o governo brasileiro entra Como terrorista, não. como grupo terrorista. Atenção, gente, vem comigo, vamos ler. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ao terror, ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Tá, chega Gabaritou já. Chega na favela da Rocinha e pergunta o que as pessoas... Lê esse trecho e pergunta se as pessoas de lá vão falar se isso não é a polícia militar ou não. Chega no Recanto dos Orixás aqui em São Carlos e vai falar disso daí. Porque a omissão, né, do poder público dá na mesma. Porque aquele negócio também, né? Com a finalidade de provocar terror social generalizado. A polícia tem esse intuito exclusivamente dentro das comunidades das favelas, gente. Não há outro. O que a Força Nacional tá fazendo no Rio de Janeiro? É causar terror social, pra quando alguém vê a polícia não querer sumir da frente, entendeu? Parágrafo 1º. São atos de terrorismo. Atenção. O 2 e o 3, né, os incisos 2 e 3 foram vetados, mas vamos lá. Primeiro, a gente vê o 1º, o 4º e o 5º. Usar ou ameaçar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. 2 exercícios. Israel soltou fósforo branco, que é um veneno de conteúdo biológico, por toda a faixa de Gaza. Quem tem bomba nuclear no mundo que pode promover destruição em massa? Israel. Estados Unidos. Deu um chute aqui. Inclusive, tem uma entrevista muito... Entrevista não, né? Tem uma mina que entrevista, é meio piada, assim, que ela faz. Acho que ela é britânica. Que ela entrevista uma galera, assim, né? Aí ela tem uma entrevista que ela tá fazendo com, acho que com algum maluco aí do parlamento aí britânico, né? Aí ela fala assim, não, mas ainda bem que a gente não tem mais perigo nuclear, né? Aí o cara fala, não, a gente tem. Ela falou, não, mas aqui na Inglaterra a gente não tem bomba nuclear, né? Não, ele tem. Dela, não, mas isso daí é tudo de mentirinha, né? Já tirou as ogivas, né? Dele, não, a gente tem bomba com ogiva pronta pra descer o cacete no mundo. Que patifaria. Tá, então você já vai classificando aí. Vamos lá no 4. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência grave e ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de Porta pra Israel cortando a internet da faixa de Gaza. portos, aeroportos, estações, ferrovias ou rodovias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais,
instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás em instituições bancárias e sua rede de atendimento. 5. Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. E a pena? Reclusão de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. A gente tem também algumas questões que trabalham com a ideia de considerar-se atos terroristas, inclusive nesses pontos, quando são brasileiros que são vítimas até mesmo no exterior. Tá bom? E aí a gente precisa também ver a questão do que a ONU pensa sobre essa questão do terrorismo. Porque a gente chega lá no artigo... O que será que se passa na cabeça dela? Segundo da Convenção Global sobre o Terrorismo Internacional de 2001, os esforços têm sido feitos. E aí vamos lá, aqui é para além de se pensar no Hamas. Abre aspas aí. Quando o propósito da conduta, por sua natureza ou contexto, é intimidar uma população, ou obrigar um governo ou uma organização internacional a que faça ou se abstenha de fazer qualquer ato. Toda pessoa nessas circunstâncias comete um delito sob o alcance da referida convenção. Se essa pessoa, por qualquer meio ilícita e intencionalmente produz, vamos lá, a morte ou lesões corporais graves a uma pessoa, ou B, danos graves à propriedade pública ou privada, vamos lá, incluindo um lugar de uso público, uma instalação pública ou de governo, uma rede de transporte público, uma instalação de infraestrutura ou meio ambiente, ou C, danos aos bens, aos locais, às instalações ou às redes mencionadas no parágrafo 1, B, desse artigo, quando resultarem ou possam resultar em perdas econômicas relevantes. A porra do problema econômico é sempre a puta que pariu. Isso me deixa muito puto, mano. O problema é a questão econômica, né? Não é que morre as pessoas. Não é que mata a gente. Israel fez tudo exatamente isso, né? Faz tudo exatamente isso. Isso acontece todo dia aqui nas favelas também, gente. Mas não é uma organização internacional. Lá na Palestina é uma organização internacional. E Israel faz isso. E por que a gente não tá falando sobre a classificação do Estado de Israel como um Estado terrorista ou não? Por quê? Porque só o Hamas tá em discussão. Tem um texto do Conselho de Segurança da ONU para fazer essa definição. Aqui não é a lista dos países que são, das organizações que são consideradas terroristas, mas uma tentativa de definição. E essa tentativa de definição, ela muitas vezes é empregada por outros países também, ou muito próximo disso. Só que aí que tá, gente. Porque tudo isso que a gente viu nos leva a crer que o Hamas poderia ser considerado uma organização terrorista, tá? Tirando o que impede essa questão dentro da ONU é a questão ou do braço político ou principalmente a questão do veto russo. Aí o Brasil segue essa orientação. Mas se o Brasil não seguisse essa orientação dentro do próprio Código Penal, ele poderia considerar dentro da própria Constituição brasileira. Assim como poderia considerar o Estado de Israel. E cara, vamos ser sinceros, que porra que a Constituição brasileira vai adiantar lá na porra do outro lado do mundo, mano? Uma instituição agora que, né, a gente, apesar de sim... Essa merda não serve nem aqui, mano. O STF coloca que é inconstitucional o marco temporal e aí os caras vão lá e aprovam o marco temporal. Faz sentido, mano. E Lula veta parcialmente. Aí uma coisa importante é que quando a gente fala de terrorismo, em muitos casos não é considerado o que a gente vai definir como terrorismo de Estado, e sim de grupos. Isso que é importante destacar, eu bati no microfone aqui. E não como terrorismo de Estado, mas sim de grupos. Porque essas mesmas definições que a gente acabou de dar, tanto aqui pela questão da lei brasileira, tanto também pelo Conselho de Segurança da ONU, eles podem se encaixar em questão prática, não só o Hamas, a outros grupos também, e estados. Vamos lá. Porque a gente já tem vídeo aqui no canal Peró. que a gente já falou, inclusive, sobre a questão... Tá passando o carro lá fora?
Mas Podia tem vídeo fazer aqui no corte canal que a desse gente vídeo, falou né, mano? sobre a prisão de Guantánamo, após a guerra do Afeganistão de 2001, 2003, Iraque. A gente já falou dos ataques, das bombas Quem que é o Estado terrorista? Fala o nome. promovidas pelos Estados Unidos. Cabe um vídeo, inclusive, Eita. só sobre questões de justificativas de guerras para serem utilizadas, que existem nessas justificativas. E cabe também a gente colocar sobre a questão da representatividade do Estado de Israel atacando o povo palestino. E lembrando que eu faço essa diferenciação, que acho que é muito importante. A defesa é do povo. Aí vocês querem saber da minha parte, tá? Vamos lá. É a minha parte, porque eu sei que tem muita gente que se lasca para as definições internacionais e querem saber o que o interlocutor aqui está falando, Sim. dizendo que a minha opinião não vai fazer diferença para o tratado internacional. Lógico que Mas faz, eu falo- bicho. Relaxa. Mano, se você levar essa lógica até o final, fica todo mundo parado e espera o mundo explodir, mano. E relaxa. Não tem sentido em falar isso. Você velho. passou 21 minutos mostrando que as definições internacionais também não servem pra nada. Mano. falo para vocês, da minha parte, é uma defesa do povo palestino. E se você entendeu de forma errada, equivocada, que quando eu falo que a minha defesa é do povo palestino e não do Hamas, mas você entende assim, a defesa que ele falou é do Hamas. Aí o problema, eu sempre vou falar isso aqui, eu converso com vocês, o problema está em vocês. Aí é vocês que precisam procurar uma ajuda, não sou eu. Eita, É vocês que precisam se cuidar. mandou um capacitismo aí. Não há apoio do Hamas, não há ausências de crítica ao Hamas pelas suas atitudes, pelos atos terroristas promovidos, mas há uma defesa do povo palestino, que é o povo que morre. Mas é uma defesa meio maluca também, né? É uma defesa tipo assim, ó. Defendam o povo palestino. Ah não, mas espera, não luta contra não, palestino. Fica na tua aí, não vai lançar. Não, vai resistir. Não vai contra-atacar não. Fica quietinho, Gandhi, vamos lá. O povo de Israel também morre. Eu posso estar sendo injusto aí com o nosso querido aí, mas se eu estiver sendo injusto, vai ser maravilhoso eu me retratar. Mas a questão, um outro ponto que eu acho que é muito importante, e aqui eu deixo, inclusive, linkados, né? Tudo que foi utilizado de referência para esse vídeo, entre vídeos, por exemplo, um vídeo que eu já utilizei como referência lá do Tese 11 da Sabrina Fernandes, que isso é real, que apesar da gente fazer essa crítica ao Hamas, essa política, a essa atuação com atos terroristas, de fato, uma atuação terrorista, a gente também não pode esquecer que há uma desproporcionalidade em relação ao que se tem do Estado de Israel. Sabe por quê? Porque para muita gente você precisa defender um lado e isso já exclui o outro. Ou se você exclui o outro, ou se você defende o outro, exclui esse lado. E aqui tal a gente nos propor a fazer uma crítica a atos terroristas. Mas aí não faz sentido também, né? Você criticar ato, né? Como se não tivesse a gente. Se for levar pela definição da ONU, é o que a gente falou. Se levar a definição da ONU a pé da letra, tudo é ato terrorista, bicho. Tudo. Qualquer coisa seja grupo paralelo armado, Estado paralelo, Estado legalizado, Estado institucional, polícia, entidades, instituições, tudo vai ser levado a cabo como ato terrorista. E onde a gente chega nessa discussão, né? Em lugar nenhum. Em geral. Seja do Hamas, seja de qualquer outro grupo, seja do próprio Estado de Israel, ou do próprio Estado dos Estados Unidos, ou próprios Estados Unidos da América. E aí, como é que a gente fica? Você vai ter uma mente binária nesse sentido, ou você vai começar a entender que atos terroristas são feitos por muitos grupos, organizações e Estados, apesar de sempre tentarem, nesses tratados internacionais, retirarem a concepção de Estado enquanto terrorista. Então, todas as definições aqui, se a gente está dando para o Hamas, a gente consegue ver também essas definições de concepção de terrorismo dentro dos Estados Unidos e dentro do próprio Estado de Israel. Agora, quem que não é terrorista aqui? Nesse caso, a gente está falando do povo palestino. É o povo que acorda, eu já falei isso outras vezes, vai para a faculdade, vai estudar, vai trabalhar. E aí também nega toda uma compreensão, né, do que
o que o povo palestino tem pra falar sobre isso, né? Uhum. Porque vamos lembrar aí que tem gente, e muita gente, né? Que não sabe o que é viver sem rateamento de comida e de água, tá ligado? Lá na Palestina. Tem gente que nasceu depois do, né, que o Hamas tomou conta. Vamos lembrar que que 50% da Palestina tem até 16 anos, né? A média, alguma coisa assim. Vamos lembrar disso, galerinha. E aí, o que acontece? O que acontece é que eles estão na barbárie. O que é terrorismo quando está na barbárie? Não dá pra gente olhar as coisas isoladamente, senão a gente consegue apenas conclusões simplistas ao ponto de serem inúteis. Não, e só pra colocar mais um ponto, tá quase acabando o vídeo. Nossa, vai dar vontade de espirrar de tá agora, bicho. Tá quase acabando o vídeo, ele já falou nos últimos 3 minutos, ele falou umas 2 ou 3 vezes que o Hamas é um estado terrorista. E aí ele falou que... Grupo terrorista. E ele falou que o mesmo não se aplica a estados, mas ele não falou com todas as letras, por exemplo, que Israel é um estado terrorista. Tá Ele ligado? ainda não falou. Então, não falou. Só colocar esse ponto aí. Toma seu café da manhã, né, mozão? É o povo que sofre. Pô, vai tomar seu café da manhã, mas não é numa padaria, né? Porque estão todas bombardeadas. E não tem café. Mesma coisa lá em Israel. A pessoa acorda, fala, hoje vou ter um dia normal na minha vida, um dia de trabalho, às vezes tem sua tristeza, tem sua alegria. E aí? Mas aí quando você pensa numa política... Não é a mesma coisa. Não é... o problema não é a população, tá ligado? O problema são os líderes. Não é assim que funciona. Então vira um positivismo absurdo, né? Tipo, nunca teve nazistas, tinha Hitler só. De Estado, dentro dessa concepção do sionismo, ou a gente pensa numa questão do Hamas, por exemplo. Tá? É importante saber essa diferenciação e entender também que não é igual a relação e que não é proporcional. Porque, afinal de contas, eu tenho passado para vocês direto aqui, inclusive, o número de mortes. Os números de mortes em Gaza, que é a população civil de Gaza, população, crianças, já morreram mais de 13 mil. O número de Israel tem diminuído. Como que pode diminuir o número de mortes? O próprio recálculo do próprio governo de Israel, que lá de 1.400 baixou para 1.200, o recálculo do próprio governo de Israel. Enquanto isso, em Gaza, esse número tem crescido. Agora, então, de novo, estou defendendo o Hamas? Não. Pelo contrário, estou aqui classificando o Hamas com os atos terroristas e mostrando para vocês que é possível colocar o Hamas como um grupo terrorista dentro da legislação internacional. Só que a gente não pode esquecer que coisas ou iguais ou piores são feitas por estados. Então, tipo, claramente ele pro público dele, que ele conhece melhor do que a gente, ele adequa o discurso. Uhum. Mas... adequando ao público realmente, né? Mas é isso, não é só o público dele que assiste os vídeos dele, né? Tem pessoas que chegam de fora e vão... E qual que é a mensagem que ele passa pro público, então? É uma mensagem de desculpa? Não, desculpa, que eu entendi que ele fez esse vídeo justamente só pra rebater o ponto de que ele não tá defendendo o Hamas, é isso. É isso, o vídeo serve pra ele falar, não, eu não defendo o Hamas. Então que mensagem é essa? É essa mensagem que você quer passar, meu querido? Eu acho que isso é uma mensagem que não contribui. Aparatos militares oficiais de estados. Afinal de contas, já são mais de 6 mil crianças mortas em Gaza. E você não vai classificar isso... Por quê? Você está definindo isso como uma violência legítima? É o direito de se defender de Israel? Só que lembra, o Hamas foi criado em 1987. O que a gente tem antes? Professor, porque você não... Foi os palestinos que não aceitaram a coexistência de 2 estados de forma pacífica. Não, já expliquei aqui para vocês. Quando a gente teve o mandato britânico de 1919 até 1945, certo? 47, desculpem, o Reino Unido arrendou terras para judeus e não arrendou terras para palestinos. Ele definiu um lado lá atrás. Compreenderam? Então é isso. Tá aqui a definição para vocês. Eu espero que... Logicamente, eu vou fazer crítica, logicamente, né? Que eu vou falar. Mas tá aqui para vocês, queiram ou não, tá bom? É isso.
Mano, faltou ele pontuar que isso daí tá vindo provavelmente de outro vídeo, que ele teve essas discussões lá com o público dele, sei lá, no Twitter, tá ligado? Faltou pontuar tudo isso lá no início, porque quando você começa a assistir o vídeo, você não tá entendendo pra onde ele quer chegar, tá ligado? Agora, do final, que você entende um pouco melhor o que ele tá querendo me dizer sobre essa questão, tá ligado? Então, tem outros vídeos dele sobre essa questão. Aí ele colocou ali também enquanto conflito territorial. Não é conflito territorial. Enfim, eu acho que ele precisava afinar um pouco mais essa questão para não passar o entendimento errado do que de fato acontece. Tá ligado? Meus queridos. A gente critica aqui que a gente, né, até é bravo, assim, a gente se emociona. É isso, a gente se emociona. A gente entende que a crítica também não tá vindo aqui da melhor forma pro canal, pro vídeo aqui. Mas mas isso. é isso também. Metade do vídeo, até a metade do vídeo, a gente não tava entendendo pra onde que ir e da onde vinha esse negócio. E a gente aponta os problemas, tá ligado? Na nossa concepção de qual tem que ser a mensagem. A mensagem que você quer passar, Cauê, é que a gente tem que apoiar irrestritamente o Hamas. Ó, tá fazendo barulho nesse celular. Irrestritamente o Hamas. Não. Não é isso. Agora, qual que é a outra perspectiva da Palestina não ser explodida neste momento? Tá ligado? Quem que vai divulgar as atrocidades, os ataques terroristas de Israel? Se não for a gente, ninguém, tá ligado? E é isso, a gente tá totalmente aberto a receber críticas do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui. Acho que de nenhum momento a gente falou que o Pedro Renault é bobo, é feio, nem nada do tipo. Não é isso, tá ligado? A gente tá discutindo o ponto político do que ele tá colocando ali. Então, eu chamei de cabeludo. Fiquem à vontade, se o Pedro Renault quiser rebater o que a gente tá falando aqui, muito da hora, vamos sentar aí, qualquer coisa, né? Faz uma live junto aí e troca ideia sobre todas essas coisas, tá? É isso. Não tem tirar nem pôr. Como a Ana Carolina disse, bom, vírgula. Sei lá.